Glória a Deus. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos que estão presentes e os irmãos que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, da mesma forma, com a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do versículo de número 11. Hoje nós estamos, é um marco, estamos encerrando o estudo do livro de Atos. É a 49ª aula da EBD. Praticamente um ano. Em termos de tempo, nós levamos, acho que um ano, porque tivemos seminário, teve domingo que não teve. Foram 49 domingos estudando o livro de Atos. Está na playlist, que se você quiser acompanhar aos pouquinhos, lá tem Hebreus, tem também estudo, é devagar, tá? Então hoje é a 49º domingo, se o Senhor permitir, a gente conclui hoje. Pode ser que não dê para concluir. Então, vamos ler a partir do verso 11. Nós paramos no 10, no domingo passado, tá? É o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra do Senhor. 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, indo costeando, viemos a Régio, e, soprando um dia depois um vento sul, chegamos no 2º dia a Putéoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles. E depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe ele assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam,
e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E, havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo em si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, e pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nos abençoa, nós te pedimos, teu Espírito Santo nos dê toda a assistência, que a tua graça e a tua misericórdia repousem em nossos corações. Ó Deus, que tu fales a cada um de nós segundo a necessidade de cada um, e que em tudo o teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar, porque somente tu és digno de receber honra, glória e louvor. Oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Então, amados irmãos, na última aula nós vimos que os irmãos, eles estavam na ilha chamada Malta, é isso? Estava na ilha chamada Malta. Depois, se puder colocar a projeção da viagem para Roma, a gente... Né? E foram muito bem recebidos, nós vimos ali, por pessoas que a Bíblia lhes chama de bárbaros, e que nós vimos que eles eram bárbaros, não no sentido de pessoas rudes, mas pela questão da fala, que eles adotavam mais o fenício do que o grego e o latim. Eles não conheciam bem o grego e o latim, até por uma preservação da própria língua. Nós explicamos tudo na aula passada sobre a questão dos fenícios. Né? Então, está gravado, está na aula passada. Mas eles foram bem recebidos. E o trecho que nós começamos a ler diz que eles ficaram 3 meses ali. Né? Era isso que no navio anterior se estava procurando, aonde passar o inverno, invernar. Porque a navegação no mar Mediterrâneo ou no mar Grande, que ele engole todos os demais braços de mar que tem vindo da Europa, e lá desemboca no Atlântico, né? Vai passar ali no Estreito de Gibraltar, vai lá para o Atlântico. Eles precisavam passar o inverno, então os navios ficavam nos portos, né? E eles não quiseram passar o inverno aonde Paulo disse: olha, aqui não é o melhor lugar, mas navegar vai ser pior. Então, a gente já sabe tudo o que aconteceu. Então, amados, aqui não se tem com precisão, mas estima-se que eles tenham saído de lá, estavam aqui, ó. Está vendo essa ilhazinha? Malta, né? Que eu falei que ela é um país independente, ela não pertence à Itália. A Itália está aqui. Opa! Aqui é uma questão. Se acendeu, será que é pilha? Está bem fraquinho o ponto, ó. Até para eu ver está difícil. Alguém está vendo? Pois é, eu estou vendo daqui, realmente está fraquinho. Mas está aqui, Malta, né? Vocês estão vendo. Eles estavam aqui, ficaram 3 meses. Só que eles não deram num porto, eles deram numa praia, numa enseada. Tá bom? Então o que a palavra diz? Foram agora para um terceiro navio. Não é isso? Foram para um terceiro navio. Partiu do navio de Alexandria. Esse navio partia, aí é um mapa da terceira viagem missionária, se puder. Mapa da terceira viagem missionária. Eu acho que é pilha, tá? Nesse caso aí. Tá aqui Alexandria, né? Vendo? Então, no Egito. Então, esse navio, onde é que ele estava? Ele estava numa ilhazinha que não aparece no mapa, tá? É mais para cá, tá? Esse da terceira viagem não aparece. É a ilha de Malta. Ele estava lá fazendo o quê? Passando o inverno. Invernando. Então, esse navio que eles vão entrar não foi na mesma praia, no mesmo lugar onde eles desembocaram. Ali eles embarcaram aonde tinha terra.
Era questão de sobrevivência. Mas a ilha de Malta tem porto. Então, ali eles ficaram 3 meses, conheceram, inclusive, o principal da ilha, Públio, teve curas, o pai de Públio, teve cura de todo mundo. Obrigado, pastor Carlos. Oi? Tá, nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Agora melhorou, não melhorou? Então, o navio de Alexandria pode voltar aqui para a viagem de Paulo a Roma. Isso. Então, a gente já sabe que é por aqui, o norte da África, né? O navio estava por aqui, só que agora ele invernou aqui. O que é isso? Ele ficou todo o período do inverno. Nós já falamos, aqui é o hemisfério norte da Terra. Certo? Então, se no fim do ano aqui nosso termina a primavera e começa o verão, lá é o contrário, né? Vai para o inverno, é outono e inverno, tá? Então, eles passaram o inverno, aí sim, 3 meses, agora eles estavam entrando na primavera. A Bíblia não diz a data, diz apenas que eles ficaram 3 meses, tá bom? Então, é provável que eles podem ter saído depois dos 3 meses na ilha de Malta, no finalzinho do inverno ou no início da primavera, mas de maneira que o mar já estava mais calmo, tá bom? E o objetivo nós já sabemos, é chegar em Roma, tá? Aqui já tem uma dica, os irmãos estão vendo que o navio não vai por aqui, né? O navio não navega na terra. E aqui está dentro do continente. O navio vai até um determinado lugar, tá? Aqui a dica, né? Eles vão desembarcar todo mundo aqui. Isso aqui Puteoli é a mesma cidade chamada Pozzuoli. Mesma cidade. Tem versão que vai estar Pozzuoli, tem versão que vai estar Puteoli, tem versão que vai estar Poteoli. E que cidade famosa da Itália fica pertinho daqui, dos dias de hoje? Nápoles. Tá? Nápoles. A famosa pizza vem de lá. Pizza napolitana. Tá? A palavra diz que eles então partiram nesse navio e nós já vimos que eles receberam tudo o que precisavam para eles, muitas coisas. Eles foram presenteados pelos nativos de Malta. Né? Porque como é que esse negócio de entrar em navio? Porque tinha um centurião romano, Roma que mandava em toda... Né? Se aquele centurião dissesse, navio não vai sair, navio não sai. Né? Tudo estava debaixo do poder do Império Romano. Há algumas versões, vamos lá, vamos para o versículo 11, podemos para o versículo 11, vai ficar alternando bastante, tá, Igor? O versículo 11, isso. Ele tinha por insígnia Castor e Pólux, tá? Em algumas versões, provavelmente, cadê a Claudinha? Não está. Dióscuros. É esse, Claudinha? Dióscuros. Está Castor e Pólux? Sim, mas como é que está na sua? Todo mundo está Castor e Pólux? Cadê? Peraí. Não tem ninguém com o nome Dióscuros? Ao cabo de 3 meses, está aqui. E tinha por emblema Dióscuros. Isso. Dióscuros. Dióscuros. Isso aí, tá vendo? A mesma coisa, porque o Dióscuros fala irmãos gêmeos. Isso aqui é mitologia grega. Deuses gêmeos, tá? Mesma coisa, tá, irmãos? Então, os irmãos ficarem só questão do que aqui o tradutor usou, tá? Em cada edição. Na mitologia, eles eram filhos de Zeus e eram considerados como a mesma coisa que nós fazemos, padroeiro de alguma coisa, padroeira de alguma coisa, eles seriam uma espécie de padroeiro dos marinheiros, o protetor dos marinheiros, tá? Então, essa Castor e Pólux que tinha por insígnia, essa insígnia aqui, é como eu falei, esse capítulo é cheio de coisa de navegação, mas faz parte do aprendizado. Nós estamos no EBD, não é isso? Ficava normalmente na proa, e alguns chamam de figura de proa, que não é usado mais nos dias de hoje, tá? Mas no passado se usava. Se vocês pegaram alguns filmes antigos de navio da antiguidade, vai ter sempre uma figura na proa.
Às vezes até como se fosse um ídolo. Aquilo ali é o protetor do navio. Tá? Figura de proa, que não tem nada a ver com a parte tecnológica, é uma parte espiritual lá deles, tá? Então, está dizendo que o navio estava sob, vamos dizer, para os marinheiros, Alexandria tinha Castor e Pólux, que na mitologia é filho de Zeus, ou em alguns estudos que vocês forem buscar, vai estar Júpiter, aí vai depender da mitologia, porque tem os paralelos, mitologia grega, mitologia romana. Então, Zeus no grego, Júpiter para os romanos. Amém? Seguinte, agora volta para o mapa. Volta para o mapa. Isso. Chegaram em Siracusa. Está vendo aqui? Siracusa, capital da Sicília. Não confundir com a área onde Paulo nasceu, que se chama Cilícia. É bem parecido. Tarso da Cilícia. Aqui é Sicília, mais conhecido pela máfia siciliana. Vocês já ouviram falar essa expressão? Máfia siciliana, da Itália. Tem Calábria também, negócio não são fáceis. Tá, a capital aqui é Itália já, essa ilha, tá? Que é uma ilha, mas faz parte da Itália. Então aqui Siracusa, capital da Sicília. Que eu nem sei se tem pizza desse nome aqui. Siciliana, tem? Não, né? Tem. Não. Tem limão, né? Limão siciliano. Tem um limão siciliano que se fala, tá? Então, irmãos, eles chegaram aqui. Graças a Deus saíram nesse navio com essas insígnias e pararam aqui. Bom? Deixa o mapa, tá, Igor? Por gentileza. Ficaram o quê? 3 dias ali. Donde, indo costeando, viemos a Régio. Aí está aqui o nome, ó, Régio. Está vendo? Régio. Aqui eu falei, na aula passada, o nome desse mar Adriático. Reginaldo. É tudo dentro do Mediterrâneo, tá? Espera aí. Mar Grande, aí tem Mar Egeu, Mar Adriático, mas quem engole tudo isso é o Mediterrâneo. Sim, pois não, Claudinha? Existe a pizza siciliana, tá? Tem, né? É uma pizza preparada de maneira originária da Sicília. A pizza siciliana também é conhecida como focaccia. Focaccia, tá vendo? Eu já vi esse focaccia como um pão, tipo um pão diferente, mas tá aqui, ó, você vê a influência do Império Romano até hoje, né, irmãos? Em quase tudo. Em quase tudo, no direito, né? O direito no mundo todo tem derivações, né? Eu já expliquei isso para você. Tem as derivações do direito romano, tá? Então tem o direito romano com uma certa vertente, com outras vertentes, tá? Então, irmãos, daqui eles foram para Régio. Régio já está, você vê, bem no continente mesmo, já não é ilha, tá bom? Aonde que o navio vai passar? Aqui nesse estreito aqui, tá vendo? O navio vai passar nesse meio para chegar a Pozzuoli ou Puteoli, que é como está na maioria das Bíblias. Mas muitas Bíblias vão colocar na notinha de rodapé o mesmo nome, também conhecido como Pozzuoli, tá bom? Então o navio que está aqui, pelo menos Paulo, Aristarco e Lucas, dos companheiros dele, né? A Bíblia tem falado isso. Paulo, Aristarco lá, acho que Tessalônica, e Lucas, o médico amado. Paulo chama assim, o médico amado. Então, aqui está o mar Adriático, tem a costa leste da Itália, aqui o lado oeste. Esse mar aqui é chamado Mar de Tirreno. Tá? Tirreno. Deixa aí. Então, estamos indo aqui. Costeando. Depois, vento sul, chegamos. Ficássemos com eles e depois nos dirigimos a Roma. Então, o que eu quero dizer, aonde foi o desembarque, amados? Foi aqui, tá? De todo mundo. Foi só de Paulo, não. Paulo, os presos. Só quem ficou tripulação. Tripulação é quem trabalha no navio. Não é? Aí a história não tem nada a ver. O foco é o apóstolo Paulo aqui,
com a equipe dele o que é que está sendo feito. Amém? Os presos. Pode ficar tranquilo que o centurião tinha um monte de soldados. Os presos não fugiram, não. Se tinham chance de fugir, lembra, era aqui. Quiseram matar, os marinheiros sugeriram que se matasse. Aliás, os soldados do centurião sugeriram ao centurião que os presos fossem mortos. Estão lembrados? Na aula passada, e o Júlio, que é o centurião, disse, não, porque senão Paulo vai morrer. E a gente está acertando até agora por causa desse tal de Paulo. Como é que eu vou matar aqui que o homem fala dá certo? Não é? Então aqui foi todo mundo conduzido. Aí, irmãos, o que é que nós concluímos da leitura? Já tinha igreja aqui. Já tinha igreja aqui. Amém? Por quê? Porque a palavra diz o seguinte, ó, achando alguns irmãos. Irmãos aqui é em Cristo. Guarda essa palavra, porque irmãos não necessariamente significa em Cristo. Paulo vai se dirigir, por exemplo, muitas vezes aos judeus como irmãos. E eles são judeus não cristãos. Mas aqui ele está falando de irmãos em Cristo. Tá? Irmãos. Paulo já tinha escrito carta aos romanos, tá? Quando ele chega aqui. Aí vai variar de autor para autor. O Russell Shedd e alguns outros falam que aproximadamente 3 anos antes a carta aos romanos, a epístola aos romanos foi escrita lá de Corinto, tá? Quando Paulo estava em Corinto. Mas existem alguns autores mais antigos, como o Albert Barnes, que vai falar em 5 anos. De qualquer forma, não é nada díspare, né? Quando eu falo díspare é assim, um fala 3 anos, o outro fala 30. Aí é uma diferença muito grande, né? Um fala 3 anos, o outro fala que foi 3 dias. Não. Então, em torno entre 3 e 5 anos, essa carta aos romanos foi escrita sem que Paulo nunca tivesse estado lá. Quando ele escreve aos romanos, alguém levou. Muita gente, inclusive, acha que a igreja aos romanos ela foi fundada principalmente pelo pessoal que veio de Roma e que estava no Pentecostes lá 30 anos atrás. E nós estamos falando do ano 60 e um pouquinho aqui, Pentecostes aconteceu no ano 30. 30 e pouco. Você vai dizer, eu já expliquei isso, né, para vocês. Eu já expliquei, mas Jesus viveu 33 anos, Pentecostes não foi depois que ele morreu, sim, o calendário teve que ser ajustado, né? Tanto é que, se você pegar, quando que Jesus nasceu pelo calendário atual? Quem lembra assim? Tirando o Carlos, o pastor. Não, que ano que ele nasceu? 4 anos antes dele mesmo. No ano 4 antes de Cristo. Claro que isso é um ajuste, concorda? É apenas para ajustar o calendário. Estava errado, depois eles perceberam e ajustaram. Então, nascimento de Jesus Cristo na Terra, no ano 4 antes de Cristo. Vamos seguir, né? Não, o pessoal vai ficar aí meio confuso. Mas é só para dizer, irmãos, que aqui já tinha passado uns 30 anos, amém, amados? Não tem. Então, Paulo escreveu de Corinto para essa carta, para os irmãos em Roma. 3 anos, 4 anos, por aí, não há consenso. Não estamos falando de um evento bem distante de nós, né? Quase 2000 anos. E ali eles acharam alguns irmãos que nos jogaram que ficasse 7 dias por ele. De aqui em diante, irmãos, já dá para entender tudo como Júlio tratou. Júlio deve ter tratado os demais presos como presos mesmo, ele tomava acorrentado para Roma, ou em algum outro distrito, e Paulo, como ele já vinha tratando. Porque Paulo, ele estava ali, a gente tem que ver o seguinte, Paulo não foi capturado e preso fazendo nenhum mal. Paulo apelou para César. Então foi ele que apelou para César. Amém? Ficaram 7 dias. Só depois que eles que se dirigiram para Roma. Então dá para ver aqui, ó, que eles vão. Tá? Aqui está, inclusive, só 3 vendas, mas tem isso aqui é uma estrada chamada Via Ápia. A Via Ápia era a estrada mais famosa dessa época. Via Ápia. Via Ápia era a estrada mais famosa dessa época.
ela saía de Roma, daqui a pouco eu vou pedir o outro mapa, mas nem agora não. Ela saía de Roma e ela vinha aqui para a ponta dessa bota aqui, ó. Tá vendo a bota da Itália? Ela vinha para um porto nessa ponta aqui. Então era uma estrada famosíssima que estão tentando fazer patrimônio da humanidade na Unesco. Tá? A Via Ápia. Até onde eu saiba, o negócio está para ser definido agora, julho, tal, porque estava precisando fazer uns reparos, que a estrada estava meio largada. Tá? Então, Paulo e os demais prisioneiros vão aqui, ou a pé, ou a cavalo, anda, para, tal. Então, tem esses irmãos aqui, que eram os daqui, que ficaram 7 dias. Agora, olha o que a palavra vai dizer, querido. No versículo 14, onde achando alguns irmãos, nos jogaram por causa de 7 dias. Depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos nova de nós, de lá de onde? Roma, chegou a notícia. Ó, Paulo chegou, nós, Paulo, Lucas e Aristarco. O que é que eles fizeram? Saíram ao encontro. Saíram aos encontros. Os irmãos de Roma saem ao encontro do trajeto que Paulo está fazendo aqui para ir para Roma. Isso aqui é mais ou menos, acho que 80 quilômetros. Tá? Então tem uma igreja que já está lá em Puteoli, ou Puteoli, e tem uns irmãos que ouviram já a notícia e vão sair de Roma para se encontrar com Paulo. Aquele que nos escreveu, que carta, né? Que carta. A carta aos Romanos é a carta doutrinária por excelência sobre a doutrina da graça. Esses irmãos saem ao encontro à praça de Ápio e a 3 vendas. E Paulo, vendo, deu graças a Deus e tomou ânimo. Olha como é bom o encontro entre os irmãos. Quando um encontrou o outro, Paulo se animou. Paulo já estava esquecendo tudo ali que passou. Tá? Por isso que eu falei, aqui falta a praça de Ápio, que é a chamada Via Ápia. Tem aqui. Aí eles vão chegar em Roma, tá, irmãos? Mas saibam de uma coisa, os irmãos vieram de lá se encontrar. Aí tem alguns comentaristas, eu não vejo dessa forma, mas amém. Alguns comentaristas, né, falam que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando o próprio apóstolo vai escrever do nosso encontro nos ares com o Senhor, né, eles fazem esse paralelismo, uma certa analogia. O que vai nos dar ânimo um dia, vai nos dar alegria, vai ser que nós vamos encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. A palavra encontrar é a mesma, tá? É a mesma usada aqui, mas não tinha como ser diferente. Então, mas eles fazem, alguns fazem. Eu não vejo muita assim analogia, porque, né? Mas tudo bem. Eu estou citando para os irmãos que alguns comentaristas fazem isso. Os irmãos podem colocar o mapa atual da Itália? Ok. Para a gente prosseguir, que de repente vai ter outra aula domingo, hein, pastor, ainda. Vai ter aula 50, mas vamos tentar. Não sei se a gente consegue, mas, se for possível. Só para dar a parte mapa, né? É só clicar em mapa. Tem como... Isso. Vamos ver. Isso. Opa, bom. Tá vendo essa cidadezinha aqui? Brindisi? Quem está lendo aqui? Brindisi. A Via Ápia saía daqui, ó, de Roma até Brindisi. E aqui era um porto. Tá? Era a estrada mais famosa. Tem alguma estrada mais famosa hoje em dia? Não sei, né? Assim, agora não, mas, né, à medida dos anos que iam fazendo, imagino que algum dia a Avenida Brasil foi famosa, assim, algum dia. Assim, no Brasil, Presidente Vargas, Rio São Paulo, Via Dutra foi inaugurada, né? Então a Via Ápia era isso aqui, tá? Ó, Brindisi. Então ela vem daqui para cá. É isso que estão tentando, inclusive, transformar em patrimônio mundial da humanidade pela Unesco.
tá? Aqui ó, Mar Adriático, eu falei para vocês, e aqui é o Mar de Tirreno. Aqui é a cidade de Nápoles, que é pertinho de onde eles desceram, Puteoli ou Puzuoli, tá bom? Daqui. E foram daqui para cá a pé. Ou a pé, né? Enfim, significa dizer não de navio, por qualquer outro meio que não de navio, tá? Por terra. Tá bom, irmãos? É isso. Podemos. Obrigado, amados. Tá? E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Algumas versões não têm essa expressão, entregou ao general dos exércitos, tá? Algumas versões. Outras falam em prefeito, enfim. Então, Paulo, você vê, ele foi separado, ele foi morar numa própria casa que ele alugara, tá bom? Com os próprios recursos ele pagava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais e juntos eles lhes disse, aí aquilo que eu falei, o que é que a gente viu desde o começo do livro de Atos até o final? A quem que primeiramente era pregado o evangelho? Judeus. Depois, gentios. Paulo continua na mesma prática. Mandou chamar os judeus. Mas aqui cabe uma pergunta. Cabe uma pergunta, mas aí a pessoa teria que ter decorado as aulas, aula 21, 22, nós estamos na 49, né? Quem pode ler microfone? Vamos ver se a gente acerta aqui. Atos 18, 1 e 2. Atos 18, 1 e 2. Microfone dinâmico para a gente ver o negócio. Paulo mandou chamar quem? Os principais, não é isso? Olha só. Capítulo 18, versículos 1 e 2. Antes de você ler, Cláudia, ele mandou chamar os principais. Os principais não significa dizer todos os judeus, significa aqueles anciãos, chefe da sinagoga, tá? Ou de algumas sinagogas. Supõe-se que tinha no mínimo 7 sinagogas em Roma, segundo historiadores, no mínimo 7 sinagogas em Roma. Mas eu falei, cabe uma pergunta. Por quê? Leia aí, Cláudia, Atos 18, 1 e 2. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Entendeu a razão da minha pergunta, que vocês não lembraram? Assim, quem estava atento às aulas, Reginaldo, na aula 19,5, você falou que os judeus saíram todos de Roma, por causa do decreto de Cláudio. Como é que ele chamou agora judeus? Porque mudou o imperador, e o imperador revogou o decreto. Quem era o imperador? Gente boa, Nero. Agora era o Nero. Quando o decreto foi feito, era o Cláudio. Amém? Só para dar uma justificativa. E lembre-se, do capítulo 18 por 28, muitos anos se passaram. Amém? Era só isso, amém, amados? Essa observação para os irmãos, tá? Porque alguém pode pensar assim, aquele estudioso vai lá na aula tal, os judeus foram expulsos, como é que a Bíblia está errada? Não, mudou o imperador, tá? Então já tinha, as sinagogas permaneceram. E Cláudio fez isso porque se discutia sobre o tal de Crestos. Lembra que eu falei isso? Que é Cristo. Lá eles estavam chamando até errado, o Crestos, havia maior briga, judeus convertendo, o outro judeu não queria. O Cláudio mandou acabar com isso, expulsou tudo que é judeu de lá. E Paulo chegou a dizer o seguinte para eles: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ditos paternos, aqui o Paulo vai dizer o seguinte, a razão pelo qual ele está preso. Ele vai chamar os principais da sinagoga e vai dizer: fui preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum de morte. Mas opõem-se os judeus,
foi-me forçoso, né? Aí pode até tirar o mapa. Foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a nação. Por esta causa vos chamei para vos falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então, olha que coisa bonita. Paulo está dizendo, eu acho lindo isso aqui, Paulo está dizendo que tudo que ele passou e está passando e precisou apelar para César foi por causa da oposição feita pelos próprios patrícios dele, os próprios judeus. Mas ele, quando vai falar para os principais, ele fala o seguinte, ó, eu, particularmente, não tenho nada contra a minha nação. Eu amo a minha nação. É isso que ele está dizendo. E foi assim que ele agiu o tempo todo. Né? Você via que o sumo sacerdote, então, ficava louco com Paulo. Que ele apanhava, batia, e ele, varões, irmãos, amados, os nossos pais, aquilo ali irritava demais o Sinédrio, né? Porque queria que ele reagisse de uma forma diferente. E aí, os próprios judeus vão dizer que não receberam nada, nenhuma carta contra Paulo, nem ninguém também veio de lá falar alguma coisa sobre isso. Porque esse negócio ficou no domínio do Império Romano. Essa é a grande verdade, porque os judeus saíram e ficou, nós já vimos, com Félix, onde ele ficou 2 anos, Félix e Drusila, depois Pórcio Festo, não é isso? Que nós vimos que ele morre um pouco depois, vem Agripa e Berenice, e então a viagem para Roma, porque ele apelou para César. Né? Mas o 22 vai dar tudo o que Paulo queria. O versículo 22 é uma bênção, vai dizer o seguinte: no entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sente, porque quanto a esta seita, e aqui a palavra seita, ela não tem essa conotação má, assim, algo como essa linha, essa divisão que vocês estão seguindo aí, nos é notório que em toda parte se fala contra ela. Então, o que é que ele está dizendo? Paulo, a gente quer de fato ouvir você quer explicar, porque é tido entre os judeus tradicionais que isso aí é uma derivação, uma seita que não está se falando bem. Então, olha que coisa boa. Paulo ia ter a oportunidade de falar de Jesus Cristo para todos aqueles judeus. Para todos os judeus. Vendo? Então, Paulo ter a oportunidade de falar para os judeus. No versículo 17, se você voltar, aqui no 17 do 28, vai aquilo que eu te falei. Ó. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto a eles lhes disse: homens, irmãos. Em algumas versões, varões, irmãos. Aí eu pergunto, esse irmão aqui é o mesmo irmão que ele acabou de falar umas 2, 3 vezes para cima? Não. Aqueles irmãos eram irmãos em Cristo. E esses irmãos judeus. Tá? Só a pessoa ficar atento, porque você está lendo, vê a palavra irmão, assim, então eles eram crentes. Não é porque chama de irmão que é crente. Tá? Então, no caso de Paulo chamava de irmão tanto os crentes quanto os varões irmãos judeus que queriam ouvir Paulo. Amém, amados? Importante é a fama que tinha lá era que era um negócio, não se falava bem. Apenas isso. Olha, a gente não conhece bem, mas uma coisa é notória. Por aí anda se falando, o que se chega aqui para nós é que não se fala bem dessa seita. E aí o que é que Paulo fez? Assinalou um dia para que agora não só os principais, os anciãos, fossem ter com ele, mas toda a comunidade de judeus que quisessem subir à casa dele, aqui em algum momento vai chamar pousada, uma casa que ele alugara, todos que quisessem, ele iria explicar melhor sobre isso, que eles tinham a impressão de que não era uma coisa lá muito boa, porque o que chegava para aqueles judeus de Roma era que era uma seita aí que se fala contra, que se fala mal. Aí o que Paulo fez? Assinalou um dia. Isso é interessante. Paulo, né, não trabalhou de qualquer forma. Ele deve ter calculado o número de dias. Que Paulo ficou preso numa casa junto com um guarda. Tá? Então, Paulo, eu vou preparar todo um
material, tudo que eu vou dizer do começo ao fim. E tanto é que a gente vai ver que ele vai ficar desde de manhã até a tarde. Então não é pouca coisa. Por quê? Porque ele vai pegar que material? A lei e os profetas, que é o material que tinha. Só que Cristo ali estava em oculto, né? Mas Paulo tem o entendimento. Paulo e todos os cristãos, de uma maneira geral, começam a enxergar que ele está sendo perseguido, Paulo, pelas promessas que estão lá na lei e nos profetas e nos salmos, né? Então, havendo-lhe assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Então, irmãos, é que a gente chega à conclusão fácil do que o Antigo Testamento praticamente vai falar. Jesus Cristo, nossa salvação. Vai apontar tudo que era sombra e apontar para o que é perfeito, porque ele não tinha as cartas que vão ser incorporadas à Bíblia. Eu acho que ele já tinha, né, morrido, assim, vamos dizer, para formar de maneira didática. Tá certo? Então ele pegava lá, na lei e nos profetas, e ele tinha plena consciência de que Jesus Cristo, o prometido, o Messias, que a nação esperava, o libertador, estava claro ali. Esteve em oculto, como Pedro fala, desde tempos eternos, desde começo, mas agora já não está mais de oculto. Agora ele está revelado. Agora o Jesus Cristo está revelado. Então, ele chama e ele vai falar outra coisa interessante que me chamou a atenção. Ele vai testemunhar do reino de Deus. Se a gente for para o último versículo, que é o 31, se a gente chegar aqui no 31, né, o que é que Paulo está pregando? O reino de Deus. Atos capítulo 1, quem pode ler versículo 1, 2 e 3? Atos capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Irmão Alexandre, Atos capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Amém. Atos 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, e até o dia em que foi ele às alturas, depois de haver dado mandamentos, por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Glória a Deus. O livro de Atos começa dizendo qual era o tema que Jesus tratava. Qual era? Reino de Deus. Como é que termina? Reino de Deus. E como é que tem que ser hoje? Reino de Deus. Não muda. Não muda, irmão. Ele não inventou a roda. Ele não inventou a roda. Começa com o reino de Deus, terminou o livro de Atos com o reino de Deus, né, e que alguns sempre, de maneira assim poética, falam, Atos continua, né? Conosco, até o dia que Jesus voltar, e o assunto é reino de Deus. Aqui ninguém vai falar de futebol, não vai se pregar futebol, não vai se pregar moda, não se prega isso. Aqui na igreja e na nossa vida, a prioridade é reino de Deus. Não mudou. Não mudou. Os homens podem ter mudado. A palavra continua falando do começo ao fim a mesma coisa. E agora nós temos uma riqueza a mais. Por quê? Jesus revelado. Porque naquela ocasião Jesus estava sendo revelado ainda. Ele já estava todo no Antigo Testamento, mas não era tão fácil. Hoje é muito mais fácil. Você vê Jesus no primeiro versículo até o último. Né? Nós até já falamos. Né? No primeiro versículo até o último você vê Jesus. Tá? A primeira letra, né? Lembra que eu falei isso? A primeira letra do primeiro versículo da Bíblia é a letra referente a filho, que é o Bet.
né? Que é o Bereshit bara Elohim. É o Bet, primeira letra, B. É equivalente ao B. E termina a Bíblia com amém. Quando ele escreve para Laodiceia, ele diz assim: isto diz o amém. Quem é que está falando? Jesus. É ele do começo ao fim. O reino de Deus. A gente vai falar de quê? Aí você diz, mas é pouca coisa. Não é não, irmãos. Pode cavucar que você vai ter que viver muitas vidas, 3 bilhões de anos, e não vai chegar aqui em 1% do que tem aqui. Não acaba nunca a palavra de Deus, né? Se isso fosse possível viver. E o homem está determinado a morrer uma única vez, né? Hebreus, vindo depois disso o juízo. Mas isso aqui chama atenção, irmãos. Começa com o reino, termina com o reino. E vai ser assim até Jesus voltar. Entendeu? Quem estiver fora disso, está pregando outra coisa. Está ensinando outra coisa e está vivendo outra coisa que não o reino de Deus. Porque o reino de Deus pressupõe ter um rei. Quem é o rei? Jesus. E os súditos, a igreja, que seguem o rei. Aguardam o rei. Estão trabalhando para o rei. O rei um dia vai nos recompensar. Não é vã a vossa obra no Senhor, o vosso trabalho no Senhor. Não é isso que a Bíblia diz? Vamos prosseguir? E ele usou Moisés desde a manhã até a tarde. Como sempre, o que acontece? Alguns criam no que ele dizia, outros não. Normal? Normal. Alguns creem, outros não. Acredito até que a maioria não crê. Mas os poucos que creem ali, uma alma que se arrepender, fecha nos céus. Não é isso? E como foram entre si discordes, se despediram dizendo Paulo esta palavra. Eu vou me permitir ler na Ara, que eu acho mais bonito a forma como está. E havendo discordância entre eles, vai estar um pouquinho diferente, tá? Porque eu estou lendo na Ara, revista atualizada. Despediram, dizendo Paulo estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. O que é que a gente vê aqui? Deus quer agir com uma coisa maravilhosa chamada cura, lá no final. Mas tem algo antes? Tem. A minha posição tem que ser de crer. Ou eu creio no Senhor, ou eu duvido do Senhor. Esse é o problema desde o paraíso. Se Adão e Eva tivessem dado crédito o tempo todo ao Senhor, eles não comeriam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que vão comer, eles estão chamando Deus de mentiroso. Porque ninguém ia comer para morrer. Não é isso? Se comer aquele fruto redundava em morte, como é que você vai comer? Não vai, né? E eles comeram? Comeram. Então, o que Deus está dizendo é, eu preciso primeiro que vocês minimamente me ouçam, de bom grado. Aí depois vê o resultado, se as almas de vocês vão ser curadas. Não é? Quem pode ler Isaías 6, 9 e 10? Isaías 6, 9 e 10. Capítulo 6, versículo 9 e 10. Então disse ele: vai e dizei a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e fazê-lhes pesados os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Amém? O que é que Paulo está usando? O livro do profeta Isaías. Então ele usa o profeta Isaías e a lei para falar de Jesus, mas lá também tem a profecia para os que são duros de coração.
Está tudo lá. Lá também já diz para onde vai os que desobedecem o Senhor e para onde vai os que obedecem o Senhor. Está tudo na lei e nos profetas. Amém? Está tudo na lei e nos profetas. Então, Paulo agora está usando contra eles um trecho aqui, ó, não vou falar de Jesus não, agora eu estou falando da consequência de quem não quer ouvir o Senhor. O camarada está duro, vai ficar mais endurecido ainda, vai ficar mais cego ainda. Até, como diz na linguagem de hoje, ajoelhar no milho, né? Durante uma semana tá bom, se humilhar diante do Senhor para que o Senhor o exalte e você possa sentir como o Senhor é bom. Com toda a sua criação. O salmista diz isso. Ele é bom com toda a criação. Ele é bom com a montanha, com a folha, com os animais. O Salmo diz que quem dá alimento para o filho do leão é o Senhor. O leãozinho, para a presa. O Senhor falou para nós não nos preocuparmos tanto com essa questão material, para olhar para as aves. Ele falou, você já viu a ave semeando, plantando, para depois ir colher fruto? Não, e nunca falta comida para eles. Vocês são mais importantes que eles? E aí, no 28, estamos terminando, seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. E aí Paulo não vai colocar uma expressão de dúvida, ele vai cravar. Eles a ouvirão. Eles a ouvirão. É por isso, amado, que tem cristão em tudo que é país do mundo que você possa imaginar. Paulo está dizendo, eles vão ouvir. Vai ter gente que não vai ouvir igual a vocês? Vai. Mas eu garanto que muita gente vai ouvir. No Brasil, na Coreia do Norte, que não pode, na China, que não pode, né? Tem mais cristão do que o Brasil. Claro, porque a população lá também é 1 bilhão e, sei lá, 400 milhões de habitantes. Né? Mas o número de crentes lá é maior e com certeza mais fiel. Lá está sempre pagando com a vida. Sempre pagando com a vida. Na África, em todo que é país da África ali, tem lá, nós temos missionários no Níger, né? E temos na Ásia, na Indonésia. Na Indonésia. E tem grupos lá, tidos a Cristo, feliz da vida. Né? De vez em quando a gente recebe informação de um pai que mandou o filho embora. O menino com 11 anos se converteu, ou a filha, todo mundo vai embora. Medo lá das retaliações, aí o grupo de cristãos que acolhe aquele. E temos a nossa irmãzinha Manu, né? Está na África do Sul, nos lugares mais periféricos, difíceis, ela manda lá a imagem, e está a criançada toda alegre quando vai falar de Jesus. Entendeu? Então a gente estamos trabalhando, amados. Atos continua. Agora, qual é Jesus? Jesus é o reino. Tem outras coisas? Tem um momento de alegria, da diversão, da alimentação? Tem, óbvio. Né? Nós estamos nesse tabernáculo ainda, nesse corpo. E havendo dito isto, partiram os judeus tendo contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto viam vê-los. A gente já viu que os 2 anos era o tempo máximo que, pela lei lá do império, um preso ficava em custódia quando, né, para ser sentenciado, ter um julgamento e ter algum veredito. Olha, absolvido, ou então a pena é algo leve, ou até mesmo a morte. Mas os próprios romanos já tinham dito, de morte não é. Se eu estou levando para você ver que o Festo teve dificuldade em fazer o encaminhamento. Tanto é que a chegada do rei Agripa e Berenice foi um achado na vida do Festo, porque foi ele que ajudou a fazer uma carta fundamentada para o Império Romano, porque estava mandando Paulo. Porque para ele era estranho, vou mandar esse camarada porque os judeus querem que ele morra? Por causa de um tal defunto chamado Jesus, que ele diz que vive? Não é assim que ele... né? Então, irmãos, ele ficou 2 anos inteiros, e nesses 2 anos, a palavra de Deus foi pregada, né? Se cumprindo o que o Senhor Jesus já tinha dito. Não importa que você vá lá e pregue em Roma. 2 anos inteiros, né? Que prisão maravilhosa. Dali ele escreveu, né? Dizem
A maioria, há discordância, mas a maioria diz que ele escreveu Efésios, né? Colossenses, Filemon e Filipenses, talvez. Esses 4 cartas da prisão, dessa prisão, né? A Bíblia não dá explicações, nós já comentamos sobre uma eventual 4ª viagem missionária de Paulo, que não está em Atos, mas pode tirar algumas conclusões da leitura das cartas, porque o sonho dele era chegar na Espanha. Ele queria ir mais além, porque a Espanha fica depois da Itália. Não é? Então, irmãos, termina e ele continua pregando o reino com toda a liberdade, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor, sem impedimento algum. E nós terminamos. Mas lembre-se de uma coisa, irmãos, ele era prisioneiro. Ele não estava ali com liberdade, como vocês tinham um soldado lá, e alguns dos amados comentaristas falam que havia uma espécie de uma corrente entre o soldado e o Paulo. Então, um negócio meio desconfortável, né? Você está com uma corrente ali, troca a guarda, só troca o lado do soldado. Paulo vai estar constantemente com a mão ou alguma coisa no pé que o ligue ao soldado. Não porque ele fosse fugir, ele pregou para a guarda pretoriana, está escrito em uma das cartas, não é isso? Não que ele fosse fugir, mas eram ordens que vêm de cima dos centuriões, que por sua vez estavam obedecendo às autoridades superiores, e quem era o guarda tinha que cumprir, né? Porque, querendo ou não, se ele foge a alguma coisa, aquele guarda ia pagar com a vida. Então, irmãos, o assunto começa com reino, termina com reino, e não vai ser diferente. Mais alguns anos, segundo, né, também os historiadores, ele sairia de Roma, foi provavelmente liberto, fez alguma coisa, viajou mais um pouco, voltaria para uma segunda prisão, e aí sim, já não é essa prisão numa casa alugada. Aí já é prisão do pessoal mesmo, aquelas prisões sujas, frias, imundas, e que de lá é que ele teria escrito 2 Timóteo, só essa carta. As outras ele escreve pelo meio ali, Tito, 1 Timóteo, né? E aí, em seguida, ele seria decapitado. Ele não morreria crucificado, porque ele era cidadão romano, e aí alguns falam que foi fora dos termos da metrópole em si, que era cidadão romano, morreu decapitado. Por isso que ele escreve para Timóteo, a 2ª, né? Que ele já está sendo entregue como oferta, como libação ao Senhor. O tempo dele já tinha acabado, a sua missão já tinha terminado, né? Guardou ali a fé, a coroa que estava o esperando. Amém, irmãos? É isso. Vamos colocar de pé. Nós terminamos o livro de Atos, né? Vendo que desde o capítulo 21, parte final, até agora, vem tratando dessa perseguição bem específica ao apóstolo Paulo, né? Então foram 49 domingos, deu para a gente ler, pelo menos alguém vai dizer, eu já li o livro de Atos. Na igreja, mas li. Obrigado. Igreja, mas li o livro de Atos. Tá bom? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós somos gratos a Ti nesta hora, ó Deus, por termos participado de mais uma escola bíblica dominical, termos concluído, ó Deus, a tarefa que Tu nos deste, ó Deus, certamente só pelo Teu Espírito, pela Tua graça, nós conseguimos. Que Tu recebas, ó Deus, todo, ó Deus, empenho da igreja, ó Deus, que é o corpo, ó Deus, no Teu altar, como oferta, como aroma suave, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos dá agora, Pai, o intervalo abençoado, ó Deus, prepara os nossos corações para a ministração da Tua santa palavra. Nós assim oramos, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus, tá?